Obrigada, Sra. Presidente. O regulamento que hoje discutimos assume particular relevância enquanto instrumento de concretização de uma política municipal de gestão do estacionamento, uma área que deixou de há muito se limitar a uma mera organização do espaço público e que passou a constituir uma ferramenta essencial de gestão da mobilidade urbana e da procura de tráfego. Desde logo importa referir que a intenção do Executivo é aprovar um novo regulamento e isto não pode ser apenas uma questão de texto, mas porque o conteúdo é substancialmente diferente daquilo que era o regulamento anterior. De qualquer forma, o texto deverá ser revisto e eu chamo a atenção para refletir claramente esta opção, já que persistem diversas referências a uma alteração ao regulamento existente e, portanto, tem que, naturalmente, fazer expurgar estes termos. Por outro lado, a entrada em vigor deste regulamento exigirá necessariamente uma revisão prévia e simultânea do Regulamento Geral de Taxas e Preços Municipais, tendo em conta que as alterações de designações, de conceitos e siglas agora introduzidas nesta nova versão. Mais do que uma questão formal, trata-se de assegurar, como já disse aqui o meu colega e eu reitero, coerência e segurança jurídica entre os diversos instrumentos regulamentares do município. Mas a principal questão que nos preocupa é outra. Estranha-se que a fundamentação da proposta ignore totalmente o novo contexto de mobilidade que atravessa Coimbra com a entrada em funcionamento do sistema de mobilidade de Mondego. Estamos perante a maior transformação do sistema de transportes urbanos das últimas décadas, com impactos profundos na forma como os cidadãos se deslocam e utilizam o espaço público. Em simultâneo, está em fase a elaboração do Plano de Mobilidade Sustentável, o que deverá dar diretivas claras sobre a gestão do sistema de estacionamento e dispor dos dados que ainda agora aqui foram referidos, que não existem, mas na verdade eles existem e estão exatamente neste plano de mobilidade sustentável. Seria por isso expectável que um regulamento de estacionamento aprovado nesta fase assumisse claramente uma nova visão estratégica para a cidade, articulando a política de estacionamento com os objetivos da transferência modal, redução do tráfego automóvel e, naturalmente, a promoção do transporte coletivo, designadamente nos espaços mais centrais. Nas áreas servidas pelo sistema de mobilidade de Mondego, a prioridade deve ser dada ao transporte público de elevada capacidade. Neste contexto, a política de estacionamento deve desempenhar um papel determinante na gestão da procura. Aliás, quem trabalha nestas áreas sabe-se que quer reduzir os níveis de tráfego numa determinada zona, é pôr o estacionamento a pagar. E o valor deve ser determinado exatamente para atingir o equilíbrio. Portanto, se nós estamos perante um novo sistema, não consigo entender como é que ele está a ser ignorado neste novo instrumento. E isto não é uma crítica construtiva, Sra. Presidente. Tem que ser tida em consideração. Senão, de nada vale esta nova revisão do regulamento. Funcionando, como disse, um instrumento a incentivo da utilização do transporte coletivo e de racionalização da circulação automóvel. Contudo, esta visão não se encontra refletida no documento que nos é apresentado. O regulamento remete as taxas aplicáveis para o Regulamento Geral de Taxas e Preços Municipais, opção que em si mesma não merece qualquer objeção, sempre foi assim, não há problema algum. Porém, permanecem não só estas incongruências que eu já referi das siglas, mas várias dúvidas quanto ao modelo tarifário que se pretende implementar. Onde serão aplicados tarifário 1 e tarifário 2, nada é dito no regulamento. Qual a lógica subjacente à sua distribuição territorial? Não faria, e pergunto eu, não faria mais sentido adotar um modelo de zonamento progressivo, aquilo que normalmente designamos de um modelo em orla, organizado em anéis concêntricos, com tarifas mais elevadas no centro da cidade, na zona de mais pressão, e que vai aligerando, vai reduzindo o valor da tarifa à medida que nos afastamos, e nas freguesias naturalmente é gratuito. Aliás, a proposta prevê a criação de 44 áreas de estacionamento distintas, mas não é perceptível qual a utilidade prática desta divisão, se não existir exatamente esta política diferenciada de gestão da procura associada a cada uma destas áreas. Sem uma estratégia clara de diferenciação tarifária e de gestão da procura, corre-se o risco de criar uma estrutura administrativa complexa, sem verdadeiro impacto nos comportamentos de mobilidade. Merece igualmente a nossa discordância a inclusão do Parque de Estacionamento Convento de São Francisco como zona de estacionamento de duração limitada. Importa, não é que futuramente isso não possa vir a acontecer, que fique claro, mas neste momento importa recordar que este parque desempenha atualmente uma importante função de park and ride, permitindo que muitos utilizadores deixem a sua viatura neste parque de estacionamento e completem o restante percurso através do transporte coletivo. Falo da linha verde, falo da linha do Botânico, falo da linha 34, várias linhas que servem a zona do Recio de Santa Clara, e as pessoas largam ali o veículo e passam
passam para o transporte coletivo. Portanto, trata-se de uma solução que contribui para reduzir a entrada de automóveis nas zonas centrais da cidade e que tem vindo a consolidar hábitos de mobilidade mais sustentáveis. Na ausência, enquanto não tivermos outros parques alternativos com características semelhantes e adequadamente servidas por transporte público, esta alteração parece-nos desajustada e potencialmente penalizadora para centenas de utilizadores que diariamente organizam as suas deslocações com base neste modelo de utilização. Paradoxalmente, aquilo que entendemos ser uma oportunidade estratégica não está a ser aproveitada, como já referi, ou seja, a expansão das zonas de estacionamento de duração limitada das áreas diretamente servidas pelo sistema de mobilidade de Mondego. Aliás, aquelas que nos são apresentadas são exatamente aquelas que já existem. E há aqui um potencial, naturalmente, de revisão desta matéria. Aliás, no âmbito desta mesma planta que nos é apresentada, salvo erro, no anexo 2, questiono porque é que a Alta de Coimbra não foi contemplada e essa já mereceu deliberação de Câmara favorável, portanto já foi aprovada previamente alargar a zona de estacionamento de duração limitada exatamente à zona do Polo 1 e não está aqui devidamente contemplada. Por tudo isto, consideramos que não faz sentido, nesta fase em particular, proceder à revisão deste regulamento sem enquadrar esta revisão da política mais ampla de gestão de estacionamento, precisamente no momento em que a cidade, como disse, encontra a redefinir o modelo de mobilidade. Em síntese, entendemos que o regulamento carece ainda de aperfeiçoamentos relevantes que não se encontram refletidos nesta versão. Ainda assim, e tendo presente que o processo, a proposta que aqui vem, é no sentido de abrir o procedimento à consulta pública, entendemos que essa consulta deve efetivamente existir e como este procedimento já foi aberto há cerca de 6 anos atrás, a participação preventiva já lá vão 6 anos, parece-me extremamente útil que seja aberto neste momento com base nesta versão, que apesar de ter estas debilidades, chamemos-lhe assim, de uma forma muito construtiva, mas tudo pode evoluir, é efetivamente uma oportunidade favorável para a recolha de novos contributos, a título, como eu disse, de participação preventiva. Mas isto não vai impedir que depois de introduzidas alterações, que serão seguramente de fundo, tenhamos que ter uma nova abertura à discussão pública. Era isto que queria dizer. Muito obrigada.